Oi, amigos. Boa tarde. Estamos todos almoçando neste momento? Que bom. Eu tô aqui para fazer uma crítica, né? Bom, tô sempre criticando, né? Fazer o quê, né? A gente que está antenado na política e a gente que tem muito medo de o nosso país se tornar um país com dirigentes ditadores, então a gente tem a obrigação, tem o dever de colaborar com aqueles que estão fazendo o trabalho de orientação, e de esclarecimento das pessoas que não estão tão focadas assim na política, né? Para que a gente não venha a sofrer na mão de ditadores novamente, porque nós sabemos que nós tivemos um período bem difícil aqui no Brasil. As pessoas que são da minha idade, né, que já estão nessa faixa dos 60 aos 70, né? Então, todo mundo sabe que nós tivemos um período aqui no Brasil em que se ceifaram muitas vidas, muitas vidas, muitas vidas. Além e fora os que sumiram, né? Que não apareceram até hoje, que não se descobre até hoje que fim foi dado a eles, né? E as pessoas que estão aqui no centro-oeste, que estão em estados mais afastados dos grandes centros, como São Paulo, Rio, né? Essas pessoas, às vezes, elas se fazem de mortas, né? Elas acham que aquilo que foi propagado a respeito do que é uma ditadura é fake news, ou seja, é história fantasiosa de pessoas que não têm o que fazer, né? E nós sabemos que é bem ao contrário, são pessoas que pesquisam, são pessoas que estudam, são pessoas que sabem o que é uma ditadura e sabe exatamente, inclusive, o que estava acontecendo lá nos outros países, né? E de por que que ela aconteceu aqui, porque houve influência também de outros países que eram bastante duros, né, em relação a isso, né, que foi o nazismo, o fascismo na Itália e outros, né, e outros ismos pelo mundo afora. Então, e aqui no Brasil nós tivemos essa ditadura, né. E não querendo falar de história, mas falando que esse povo está aí e quer porque quer a qualquer custo o poder, que é os bolsonaristas, né. Nós precisamos combater, nós precisamos combater. E eu não digo aqui que eu falo em combater apenas porque é uma questão política. Só que eu tenho dito e repetido aqui que política e religião precisam andar lado a lado, assim como ciência e religião também precisam andar lado a lado. Mas infelizmente, o homem ainda é muito fechado. Ele é muito engessado, né, é muito cheio de de vontade própria, de egoísmo e principalmente de ignorância, não é mesmo? Então ele acha que só o quadradinho dele é o que está certo. Ele não é capaz de olhar do lado e pensar: "Ah, o quadradinho do meu vizinho, será que não pode ser bom também? Será que eu não posso dar uma olhada nisso?". Não, normalmente a pessoa só olha para o seu quadradinho. E então, dentro da política, todos nós que somos brasileiros que votamos, eu não preciso mais votar não, viu gente? Mas eh, eu faço questão porque eu não posso deixar que o meu país volte a ser uma pátria onde a ditadura mande. E principalmente o motivo da nossa fala hoje, eu não posso deixar, eu não posso permitir, eu não posso ficar omissa diante do risco de traidores da pátria, esses que foram lá nos Estados Unidos vender o nosso país, vender as nossas riquezas, vender os nossos gestores, porque graças a Deus nós temos gestores do Planalto que são eficientes naquilo que fazem. Graças a Deus nós temos um presidente, graças a Deus nós temos um vice-presidente, nós temos ministros, graças a Deus nós temos, jurídicos, pessoas dentro da jurisdição, né, do Supremo Tribunal de Justiça que têm competência para gestar essas questões de um traidor que vai lá para vender o nosso país. Às vezes eu fico pensando que graças a Deus eu não sou política. Graças a Deus eu não sou política, só sou uma pessoa que gosta de dar opinião.
Mas porque se eu fosse política, esse cara descia do avião algemado. Esse sujeitinho Flávio desculpa, Dino, pelo amor de Deus, eu te admiro muito, aplaudo o seu trabalho, assim, muitíssimo. O Flávio Bolsonaro, se fosse eu que estivesse na direção, ele já descia da aeronave algemado, ia direto para o Chilindró. Porque é um absurdo o que esse menino está fazendo, é um absurdo, é um absurdo. E a gente vê a justiça brasileira, democrática, porque está escrito na Constituição, fazerem tudo dentro dos conformes, dentro do que é justo, dentro do que está determinado, e eles continuam largamente fazendo coisas contra nosso país, contra a nossa democracia. E ele não faz isso sozinho, ele não faz isso por conta própria. Ele faz isso porque ele tem muita gente dizendo para ele fazer assim, fazer dessa forma, para ele não ter medo, para ele não temer, para ele fazer simplesmente que ele vai estar amparado. Então, nós sabemos que este menino não está fazendo as coisas, ele não está correndo esses riscos deste tamanho, a menos que ele seja muito ignorante das nossas leis. Ele não está fazendo isso sozinho, ele está fazendo porque ele tem muito amparo. Quando ele diz com toda a convicção que ele não tinha nada a ver com o Banco Master, é porque ele tinha certeza que o Volcaro não iria delatar por toda a consequência que seria a delação dele. Ele não, digamos assim, ele pode sim falar de PCC e de Comando Vermelho, porque ele sabe que lá dentro ele está fazendo as coisas e ele sabe que as pessoas que estão lá no Comando Vermelho, na Faria Lima, no PCC, são pessoas que garantem a ele a fala, o poder de dão a ele o poder de fala. Então, por que que os nossos juristas não veem dessa forma? Por que que não agem contra isso daí? Tá tudo bem. Se a lei diz que é assim, então vamos fazer assim. Mas, gente, tá na cara que esse cara só tá fazendo as coisas dessa forma porque ele tem garantias. Ele é um porta-voz. Porque senão ele não estaria correndo risco assim. Eu sou professora e eu não posso falar qualquer coisa lá na minha escola. Eu não posso ser contra a minha escola. Não posso ser contra o sistema. Por mais que tenha muitas coisas erradas, eu não posso trair aquele que me paga. Então, certas coisas eu tenho que tentar resolver politicamente. E aí, então, se a gente que é pequenininho, que está aqui na ponta, a gente tem essa consciência, essa responsabilidade, como é que uma pessoa que se candidata à presidência da nossa república vai fazer uma coisa dessa, feia desse jeito, nos Estados Unidos? Então, ouvintes do YouTube, vocês que estão aqui investigando, ouvindo os comentaristas, ouvindo os cientistas políticos, ouvindo o pessoal da geopolítica, vocês sabem dessas coisas, né? Então, sabem muito bem por que eu estou falando isso. E então, é isso que eu queria dizer hoje, né? Eu fiquei muito feliz com a derrubada da 6x1, mas a gente que trabalha espiritualmente, a nossa jornada é 7x1. Então, por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, porque eu acabei de chegar do trabalho e então faz parte, né? A gente ama fazer esse trabalho espiritual, mas a gente não está desconectado de política, a gente não está desconectado das pessoas que passam fome, das pessoas que têm problema de locomoção, das pessoas que não encontram em postos de saúde, como aqui no meu estado, Mato Grosso do Sul, não tem remédio. Hoje de manhã eu assisti uma live de uma das vereadoras
não tem remédio nos postos, não tem atendimento, não tem médico, não tem, nós não temos asfalto, nós não estamos andando em crateras, nós não temos, enfim, tudo tá o caos, tudo tá muito difícil. Por quê? Porque a prefeita que está regendo, né, este mandato, ela ela já esteve no primeiro e agora ela está no segundo, digamos assim. Ela não precisa mais mostrar serviço. Então, ela está apenas cuidando dela mesma, né, para dizer assim, porque é assim que as pessoas estão vendo a gestão dela nesses 4 últimos anos. E a gente sabe que, infelizmente, aqui em Mato Grosso do Sul, a gente não tem, pessoas fortes, né, da esquerda. Agora que foi apontado aí, assim mesmo é recente, né, o Fábio Tradi, porque ele se tornou petista. Então, ele vai ter o apoio de todos nós que estamos aqui, desejando que as coisas modifiquem aqui também, né, que a gente tenha uma voz da esquerda aqui que seja realmente uma voz capaz de fazer um trabalho que liberte as pessoas para elas serem elas mesmas, que não sejam mais vassalas. Porque o que acontece aqui no nosso estado é que as pessoas são vassalas. Eu estou falando para vocês porque eu estou na sala de professores e é muito raro um professor abrir a boca para falar de política. É raríssimo. Eles não gostam, não querem falar, e se você pergunta, quer tocar no assunto, ninguém gosta de falar. Por quê? Porque tem medo. Tem medo porque a gente sofre sim, retaliação. A gente sofre sim retaliação. Eu falo isso porque eu já sofri. Entendeu? A gente sofre perseguição, todas essas coisas que acontecem em qualquer meio onde você trabalha dentro de um sistema público, as questões sempre são as mesmas. E por que isso? Porque não existe respeito, porque não existe conhecimento. Então, quando todo mundo ignora, ou quando a maioria ignora, os gestores deitam e rolam em cima do funcionalismo daquela determinada capital. E isso acontece em todos os estados. E a gente está vendo agora o exemplo do Rio, né? O exemplo do Rio, o exemplo de São Paulo, os professores estão sofrendo muito em São Paulo. Então, é isso, pessoal. É isso, pessoal. Mas o nosso assunto hoje era exatamente falar sobre a traição do Flávio Bolsonaro. Isso não pode passar batido, isso não pode ficar como se isso fosse uma coisa normal, como se isso fosse uma coisa que é possível qualquer pessoa fazer. Não pode ser assim, pessoal. Nós precisamos, fazer um movimento, ou dentro da internet, ou nas ruas, nós precisamos fazer alguma coisa para calar a boca desse sujeito, fazer ele respeitar todos nós. Porque se todos nós votamos, todos nós temos o direito de falar que nós não queremos traidores da pátria. Nós não queremos traidores da pátria. Porque ele é um traidor da pátria. Ele e toda a família dele. Porque ele faz o que o Bolsonaro manda e o Dudu Baraninha está lá nos Estados Unidos trabalhando exatamente para denegrir a imagem do Brasil. E ele vai abrindo espaço lá para ter essa condição de encaixar, né, uma pessoa numa agenda do maior ditador do mundo, né. Então, são coisas assim que a gente percebe que essas pessoas estão fazendo e nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir. E mais uma vez eu fico grata por a gente ter um presidente, por a gente ter um jurídico, por a gente ter porque, infelizmente, Senado e Câmara a gente não tem, né? É uma meia dúzia lá defendendo os nossos direitos de brasileiros. Mas, infelizmente, mas felizmente nós temos um presidente, temos um vice-presidente, temos ministros e temos o Haddad, né? Que é uma pessoa muito forte dentro do nosso país,
que tem muita fala e tem muita capacidade de falar.